Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, entrar na sua intimidade e tomar parte desse momento tão especial da sua vida que é de estudar a Bíblia. O estudo da palavra de Deus é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. E principalmente para aqueles que já seguem Jesus, já que têm um compromisso com Cristo. Conhecer as Escrituras é fundamental. Por que isso é importante para você, mesmo você que não é uma pessoa religiosa? Porque isso ajuda você a entender a vida, a mergulhar nessa esfera de alguém que nos criou, que se importa conosco, que cuida da gente com amor e carinho. As palavras dele estão nas Escrituras e são elas que nos dão vida, que nos orientam. Quem disse isso foi Jesus. E é porque Jesus falou isso que a gente deve levar em consideração a importância desse momento tão especial que é de estudar, conhecer, se aprofundar na palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos já há algum tempo, porque esse será um estudo bastante longo, em que a gente vai se aprofundar, passagem por passagem, dessa escritura, para a gente poder conhecer o começo da história do cristianismo. Como que se deu, como que aconteceu esse grupo que era de 12 discípulos, seguidores de um Messias, como que eles se tornaram o movimento e a instituição que hoje é a Igreja Cristã no mundo. Uma das instituições mais antigas que existem no planeta. Mais antigo que a Igreja, só as forças militares mesmo, não é? Porque a gente sabe que a instituição ela está atravessando a história e deixando marcas profundas. E a igreja ela não começou do jeito que ela está hoje, do jeito que se encontra hoje, com toda essa institucionalidade, com todo esse ritual, com toda essa doutrina que nós conhecemos hoje. Ela começou simples, ela começou como um movimento. E é isso que nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. É o único documento confiável sobre o começo da história do cristianismo. Um documento escrito pelas próprias testemunhas oculares. E isso para nós é muito importante, se reveste assim de uma importância científica, histórica, teológica também, do maior grau que você possa imaginar. Então vamos conhecer um pouco desse livro importante, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que marcou, então, essa fase da história do começo do cristianismo. Bom, eu vou colocar aqui a apresentação, porque é assim que nós estudamos sempre a Escritura aqui. Sempre temos uma apresentação, sempre temos uma exposição do assunto. Essa apresentação está relacionada a uma apostila. Essa apostila está disponibilizada gratuitamente em nosso blog, no blog da nossa igreja. Você encontra o endereço do blog aqui embaixo, nas descrições do vídeo. Acessa lá na página de estudos e você vai ter acesso a um material riquíssimo, que é o material de estudo bíblico que nós utilizamos aqui. Você também encontra lá outros estudos, outras apostilas e também o link para outras playlists no YouTube. Eu tenho para mim, ainda não fiz essa avaliação, ainda não sou uma pessoa assim que tenha condições de afirmar. Não. Eu tenho uma desconfiança de que essa página de estudos bíblicos de nossa igreja se constitui hoje na maior plataforma gratuita de estudos bíblicos à distância. Então,
Você tem ali tanto o material escrito quanto o material visual. Tanto o estudo lido, que você pode fazer a leitura, quanto o estudo feito pelas videoaulas que são colocadas à disposição ali. E eu fico feliz por isso. Eu reproduzi essa mesma lista no meu blog pessoal e no blog de textos que eu escrevo sobre filosofia, espiritualidade e psicanálise. Então você encontra esse material, essa lista, né? essa plataforma de estudo bíblico reproduzida nesses dois outros sites que também eu administro. Ok, gente, sem mais demora, vamos começar a falar sobre os estudos dos Atos dos Apóstolos. O povo do caminho, que era assim que a igreja era conhecida, não é? A igreja não tinha nome, a igreja era uma igreja que era um movimento, não tinha um título para ela. Eles se diziam seguidores de Jesus de Nazaré. Alguns os chamaram de nazarenos, foi logo no começo. E agora nós encontramos em todo o percurso do livro de Atos dos Apóstolos a expressão os do caminho, que é o povo do caminho, que é essa gente que segue Jesus. E nós, então, vamos conhecer um pouco dessa história tão importante que marcou o início do cristianismo. A nossa aula de hoje já é a 13ª. O título da nossa lição é A Igreja a Caminho age em comunhão, que é um dos fatores mais importantes que nós encontramos na vida da igreja. Isso está marcado desde o começo. Desde quando a igreja começou a se reunir, a marca predominante do cristianismo é a vida em comunhão. Essa é a característica da igreja, esse é o selo. O que marca uma vida da igreja? Não são os seus ritos, não são as suas liturgias, não é a sua hierarquia, não é a sua doutrina. O que marca a vida da igreja é a vida em comunhão. É isso que nós somos, é estarmos juntos em comunhão. Todos os símbolos, todos os ritos, todas as formas que foram construídas depois disso, elas são subalternas a essa ideia de comunhão. Elas são inferiores. Elas deveriam estar a serviço da comunhão, não da criação de um grupo seleto, de um grupo distinto, mas toda a estrutura da igreja deveria estar a serviço da comunhão, como estava no começo. E nós vamos ver hoje uma dessas situações que marcou esse início do cristianismo. Eu escolhi um texto, nós vamos estudar uma passagem que fala um pouquinho sobre essas decisões que a igreja tomava em comunhão, não como uma estrutura hierárquica, não como se fosse um tribunal, mas como um grupo de pessoas que se senta ao redor da mesa para poder tomar decisões que sejam boas para todos. Eu escolhi a passagem de Atos 15, versos 8 e 9. Diz a palavra de Deus assim: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Aí é Pedro falando sobre a experiência de encontro com Cristo, que é a experiência de espiritualidade, que é o começo da caminhada com Cristo. O começo de toda a experiência, toda a vivência, toda a teologia está exatamente no encontro com Deus, na espiritualidade, nesse impacto que a fé nos causa. E é isso que importa.
É isso que é mais importante, é isso que nos leva a nos aproximarmos uns dos outros e vivermos em comunhão. Então, aqui nós já encontramos essa semente que deveria nos estimular a um outro tipo de religiosidade, a um outro tipo de espiritualidade, que é a espiritualidade do encontro, da comunhão, de entendermos que é Deus que está fazendo essa obra. Essa obra não é de homens, e essa obra é marcada pela ação do Espírito Santo. É o Espírito quem conduz a vida da igreja, a vida de comunhão. E isso para nós é essencial. Então você já percebeu que o nosso estudo de hoje vai estar baseado em Atos, capítulo 15. Você é um estudante de teologia, um pastor, uma pastora, você já sabe que Atos 15 é o capítulo que fala sobre o primeiro concílio da igreja. É esse documento que foi registrado, é a ata, bem dizer, do primeiro concílio realizado pela igreja. Nós encontramos muitas reuniões dessa natureza ao longo da história. O concílio depois assumiu uma outra característica, ou, como diz hoje, né, dizem hoje os católicos, né, esse aspecto sinodal. É um sínodo que aconteceu naquela época, não um concílio como os concílios que nós conhecemos através da história, mas uma reunião que hoje os católicos chamariam de sínodo, ou os presbiterianos também chamam de sínodo, e tem outras denominações que também chamam de sínodo. Esse foi o primeiro. É o primeiro da história, a primeira reunião para resolver um problema geral, um problema enfrentado pelos cristãos de um modo geral. E acabou se tornando a prática comum do cristianismo, o ato de reunir-se em concílio ou sínodo para poder tratar de um assunto que seja de interesse comum. E é isso que vamos encontrar hoje, o registro histórico da primeira reunião para resolver um problema comum da igreja. Bom, para a gente entender isso, nós precisamos reforçar essa informação. Vida cristã é vida em comunhão, em todos os sentidos. Estamos falando disso em todos os aspectos. Se temos um problema, o problema não vem de uma decisão de cima para baixo. No cristianismo, teria que ser assim. Não há uma autoridade que determine para a igreja o que ela tem que fazer. A natureza da igreja é democrática, diríamos assim. Ela sempre é resultado de uma decisão comunitária. Vida cristã, então, é vida em comunhão em todos os sentidos, todos os assuntos que interessam a igreja, que interessam a vida em comum, devem ser tratadas dentro de um ambiente democrático e não pela decisão monocrática de uma autoridade, por mais santa que ela seja, por mais digna, por mais piedosa. Não existe essa hierarquia na igreja. O que existe é vida em comunhão. A vida comunitária, então, é marcada por essas decisões que estão voltadas para o bem de todos, para o bem comum. A gente precisa entender isso. Vida em comunhão não é só um estilo, mas é uma forma de exercício de poder. Que quem exerce o poder é a vida comunitária. Em primeiro lugar, vem a vida comunitária. E a gente viu até a aula passada que começou a acontecer uma distinção entre um tipo de igreja que havia em Jerusalém e outro tipo de igreja que havia na cidade de Antioquia. Então, essa diferença entre as igrejas de Jerusalém e Antioquia vão se tornando cada vez mais evidente.
e vão causando aqueles desconfortos, o mal-estar de sermos cristãos de outra espécie, cristãos de outra natureza, só porque somos diferentes. É como se fosse aquela ideia de que cristão tem que ser tudo igual, como se tivéssemos uma uniformização das práticas de fé. A Bíblia não tem isso. A Bíblia tem unidade. Mas a gente começa a ver que a marca predominante das igrejas no Novo Testamento é a diversidade. Nós não tínhamos apenas um modelo de igreja, mas havia vários modelos de igreja e elas, então, precisavam aprender a viver em unidade, não em uniformidade. Não existe um padrão rigoroso de prática cristã. No Novo Testamento, não. Existe um princípio, existe um norte, que é seguir Jesus, que é conhecer os seus ensinos, que é viver debaixo da direção do Espírito. Mas uma igreja não tem que ser exatamente igual a outra igreja. Primeiro, porque não vai conseguir. Como dizia um amigo na época do seminário. Por que não dá? Por dois motivos. Primeiro, porque não dá. Segundo, porque não dá mesmo. Porque somos diferentes. Somos pessoas. E as pessoas encontram suas formas, encontram seus modos de agir, encontram as suas formas, elas se adaptam às suas próprias realidades. Então, meu querido, minha querida, entenda isso. Uma igreja não é igual a outra igreja. Por mais que ela siga o mesmo corpo doutrinário, tenha a mesma estrutura organizacional, uma igreja é uma realidade distinta de outra comunidade. Porque o que vale para a igreja é a vida comunitária daqueles que participam dela. O grande problema é que essa tendência de uniformizar práticas e costumes partem de uma ideia, eu coloquei aqui, de uma cultura que se pretende hegemônica. Então, era o que Jerusalém queria fazer. Olha, a cultura cristã nasceu aqui com a gente, a ideia é nossa, então é aquilo que a gente diz que vale. E não é bem assim. Não existe uma cultura que se sobrepõe a outra cultura. E não existe também uma cultura que se adapta a outra cultura de forma uniforme. Tudo que nós vamos encontrar é uma relação entre culturas diferentes. E não tem por que uma dominar sobre a outra ou uma ser subalterna à outra. O que pretendemos aqui com essa nossa aula de hoje é que, em termos de cristianismo, o que vale são as relações interculturais. A fé cristã é marcada pela multiculturalidade. Isso não está no texto, mas bem que deveria estar, né? Vou pensar em colocar na apostila. Então, a atitude de cristãos da Judéia de se dirigirem a Antioquia, saiu um grupinho lá de Jerusalém, esses irmãozinhos que se acham donos da verdade. Toda igreja tem isso, não tem? Não, eu sei ser cristão, como fez um pastor ilustre da minha cidade, que ligou para outro pastor da cidade vizinha para dizer: eu vou te ensinar como que as igrejas fazem. Esse meu amigo, quem é você para me ensinar alguma coisa? Eu sou guiado por dois elementos importantes que são maiores que você. O primeiro é o Espírito Santo e o segundo é a Escritura. Então, se você vai falar alguma coisa que não tem a ver com essa direção do Espírito e com aquilo que a Bíblia diz, esquece, você não é ninguém para mim. Olha, gente, isso é muito chato, ter cristão que acha que pode mandar na vida dos outros e do jeito de ser cristão do outro. Não existe isso na Bíblia. Então, esse grupo da Judéia, sem ordem pastoral, sem o mandado de ninguém,
sem a igreja saber, vai até Antioquia para perturbar a vida dos outros, para ensinarem doutrinas que validavam os costumes judaicos, dizendo que a essência do cristianismo para a salvação dos gentios era se tornar um judeu primeiro, para depois ser cristão. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que se circuncidar. Então, quem quisesse ser cristão, além do batismo, teria que se circuncidar primeiro. E isso ia completamente de encontro ao ensino de Paulo e Barnabé, que estavam ali há mais de um ano, há um tempo já ensinando, pregando, ganhando almas para Cristo, fazendo a igreja crescer, influenciando a comunidade, abençoando a vida de gente. Aí vem esse grupinho para poder dizer o que era verdade e o que não era verdade, porque eles se achavam os donos da verdade. E essa igreja que nascia, que florescia, incomodava esse grupo pequeno que se achava o dono da verdade. A Bíblia diz assim, Atos 15:1, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Paulo e Barnabé ensinando uma coisa e essa gente vai lá e ensina outra. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso é um problema sério, porque dentro do cristianismo a salvação depende apenas de um fator, que é a graça de Jesus que nós alcançamos por meio da fé. Efésios capítulo 2 nos mostra essa realidade. É isso que nos salva, é a fé em Jesus. Mais nada. Nem batismo, nem tomar ceia, nem pertencer à igreja. O que nos salva é Jesus. É a fé na graça de Jesus. Como diz Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Nos é dado pela fé. Isso a gente precisa lembrar todo dia, toda hora, porque tem gente que acha que a pessoa vai para o inferno porque não faz aquelas práticas que ele aprendeu, que são saudáveis, muitas delas, né? Mas ele aprendeu desse jeito e acha que aquilo é verdade absoluta. Para a salvação, o que vale é a fé em Jesus Cristo, na graça salvadora de Jesus. Trata-se, então, da primeira formulação herética, é a primeira heresia que acontece na igreja. Aliás, a palavra heresia a gente precisava analisar aqui melhor, porque heresia é pensar diferente, né? O que é heresia? Heresia não é uma doutrina errada propriamente, mas é um pensar diferente. O cristianismo, por exemplo, era considerado uma heresia do judaísmo. E muitos dos movimentos que aconteceram dentro do cristianismo e que hoje se tornaram princípios básicos da fé cristã já foram considerados como heresias. Então, a heresia não é um mal em si. A heresia é uma forma diferente de pensar. E a primeira forma diferente de pensar que surgiu na igreja foi essa ideia. Será que eu preciso me tornar judeu para poder depois me tornar um cristão? Então, essa heresia era conhecida como o grupo dos judaizantes. A teologia os chamou assim, os judaizantes, que são aqueles que defendem princípios judeus dentro da prática cristã. E isso incomodava muito, porque realmente a igreja de Jerusalém era formada por pessoas oriundas do judaísmo. Mas a igreja de Antioquia era formada de pessoas oriundas da cultura greco-romana. Duas culturas completamente diferentes. Então, não era necessário que os influenciados pela cultura greco-romana viessem a adotar costumes judaicos. Não fazia nenhum sentido esse tipo de orientação. Por isso que era considerado essa heresia do sentido negativo, no sentido mais pejorativo do termo mesmo,
que era um movimento que tentava deturpar o princípio básico ensinado pelos discípulos, no caso, Paulo e Barnabé. Então, a primeira heresia cristã colocava em questão dois aspectos essenciais da doutrina cristã. Ela questionava os dois fundamentos da fé cristã. Qual é o primeiro fundamento? O sentido universal da salvação. A salvação é para todos. Salvação não é uma questão cultural. A salvação não é uma conquista de um povo. É um dom dado a todas as pessoas. É dom de Deus para toda a humanidade. Não há ninguém, nenhuma autoridade na terra que possa determinar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Quem salva é Jesus. Eu li um livro outro dia, cujo título é Existe Salvação Fora da Igreja? Porque ainda existe essa ideia de que não há salvação fora da igreja. Isso era um ensino deturpado que os pais da igreja acabaram ensinando aí em algum lugar, de que para você ser salvo tem que pertencer à igreja. Não, para ser salvo, você precisa seguir Jesus. Salvação é um dom da graça, um dom universal para todas as pessoas, independente de condição social, independente de gênero, independente de raça, independente de cor da pele, enfim, independente de qualquer fator. Se você é um ser humano, meu irmão, minha irmã, o dom da salvação é para você também. Precisamos aprender isso. Esse é um princípio básico da fé cristã. Salvação é um dom universal para todos e todas. E o segundo princípio que essa heresia questionava é o aspecto suficiente da graça. A salvação é por meio da fé. A graça é suficiente. Muita gente acha que o conceito de graça suficiente é um conceito calvinista. Ele também está presente na doutrina calvinista, sim. Mas a graça suficiente é um conceito que vem atravessando a Escritura até a prática cristã dos dias atuais. Santo Agostinho ensina muito sobre essa graça suficiente, esse dom que abençoa a todos. A doutrina da graça suficiente, ela não é um privilégio de uma corrente doutrinária, de uma corrente teológica. Ela está baseada na Escritura. Não importa se você é pentecostal, católico, protestante, calvinista, arminiano, seja lá quem você for em termos de corrente teológica, a graça suficiente é uma essência da fé cristã, porque é por meio dela que nós temos acesso à salvação. E isso só se tem acesso à salvação pela fé, não por obras, não por ações humanas, não por coisas que você tenha que fazer para alcançar. Você não precisa dar dízimo para ser salvo. A graça não, você não alcança a graça pelos seus méritos. Graça quer dizer favor imerecido. A graça é dom de Deus para todas as pessoas e qualquer pessoa tem acesso a ela por meio da fé. Gente, esses dois princípios fundamentais, eles precisavam ser reafirmados. E isso causou, então, um mal-estar dentro da igreja, quando os presbíteros da igreja, os apóstolos, souberam disso. Isso causou uma discussão grande, acalorada na vida da igreja. Como é que se salva? O que é salvação? Então, a primeira decisão dogmática, se eu pudesse dizer assim, né? Que esses dois conceitos que acabamos de ver, eles são princípios dogmáticos nossos.
são elementos fundamentais, são orientadores da fé. Então, no capítulo 15, o que nós vamos encontrar é esse esforço da igreja em resolver um problema dogmático da igreja. A palavra dogmática ela ganhou um outro sentido na filosofia. Então, o dogma como se fosse uma verdade absoluta. E o dogma para a igreja, para a teologia, tem outra característica, tá bom, gente? Quando eu falar dogmático aqui, não estou falando no sentido filosófico, estou falando no sentido da teologia, como aquelas essências da fé. Os axiomas. São um batista famoso do século XIX que escreveu um livro sobre os axiomas da fé. São os princípios fundamentais. A palavra axioma acho que funciona muito melhor do que a palavra dogma hoje em dia, né? Ou a gente usar a expressão que Calvino utilizou, as institutas, aquilo que institui a fé. Pode ser, não tem problema não. Isso não faz de você um calvinista, nem eu, né? A gente saber que existem princípios elementares da fé. E que exatamente foi nessa discussão do que é fundamental para a fé que começa essa reunião. Então, os comentaristas, de um modo geral, consideram essa narrativa como o primeiro momento em que a igreja se reúne para resolver um problema universal. Um problema que está aí atravessando a essência da mensagem que a igreja prega para o mundo. Quem foi os concílios todos trataram exatamente disso. O que a igreja anuncia? Então, por exemplo, eu costumo dizer que Constantino, quando aproximou-se no século IV da igreja cristã e chamou as autoridades para conversar e tornar a igreja cristã oficial, ele fez 3 perguntas básicas. Em quem vocês acreditam? Segunda pergunta, como vocês se constituem? Quem manda em vocês? Se eu tiver um problema, com quem eu falo? E o terceiro problema, onde está a prova de que aquilo que vocês acreditam é de verdade? Então, eles tiveram que resolver 3 problemas essenciais. Nós acreditamos em Cristo. Quem é Cristo? Resolve isso aí. Nós seguimos uma estrutura diversa. Não, tem que ter um bispo, tem que ter uma autoridade, tem que ter um imperador, como tem Roma, tem que ter um imperador também. E a terceira questão é: vocês têm que ter um livro, vocês têm que ter uma base escriturística, vocês têm que ter um material coletado, porque tem muito livro espalhado por aí, vocês reúnem tudo e fazem um livro só. Então, esses 3 concílios, né, importantes do século IV, século V, foram fundamentais para definir a cristologia, definir a autoridade papal e definir também a questão do cânon do Novo Testamento. Isso era essencial. Só que essa história de como a gente resolve essas questões tão complexas para a gente discutir, sentando ao redor da mesa como irmãos e irmãs para falarmos sobre aquilo que é fundamental para a fé à luz do ensino de Jesus. Foi isso que eles fizeram. Então, as primeiras decisões foram tomadas a partir da necessidade da igreja tornar-se mais sensível às necessidades dos outros e mais aberta às expressões humanas daquelas comunidades que vão sendo alcançadas. Porque à medida que o evangelho se desenvolve, à medida também que a humanidade começa a pensar diferente, quando novas ideias surgem, a igreja precisa entender essas ideias e apresentar a mensagem de forma compreensível para elas. Muita gente tem dificuldade de
entender isso, de saber que a mensagem precisa ser, vou usar uma palavra aqui que já causou problema em alguns meios teológicos, a mensagem precisa ser atualizada. Os protestantes gostam mais da palavra contextualizada. Talvez essa seja melhor mesmo, né? Porque a palavra atualizada é utilizada em um outro meio teológico que não é o protestante. Os protestantes gostam mais da palavra contextualizar. Então, vamos utilizar essa ideia para que a igreja de Cristo possa se tornar mais sensível às necessidades do momento e mais aberta às ideias humanas que estão sendo ali ensinadas, vividas pelas pessoas, ela precisa se contextualizar. Ela não pode seguir os mesmos padrões lá da Idade Média, lá da Idade Antiga, lá do século XVIII, e ficar ali tudo fossilizado, como se não houvesse uma outra proposta de reflexão. Então, para que a igreja se contextualize, isso não vem de uma autoridade. Não é um teólogo que vai determinar como que a igreja se contextualiza. Ela vai descobrir isso através das vivências comunitárias. E a decisão foi marcada exatamente por essa disposição dos cristãos sentarem em torno de uma mesa. Então, a primeira coisa que aconteceu foi da iniciativa dos cristãos de Antioquia. Bom, tem um problema lá, a gente está sendo incomodado, tem um mal-estar sendo estabelecido, então vamos mandar Paulo e Barnabé e alguns irmãos até Jerusalém para que eles tomem parte desse assunto. Atos 15, verso 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então vamos lá, vamos tirar essa dúvida, porque quem vai dizer o que é verdade e o que não é esse consenso, é essa discussão em comum que precisa ser feita para a gente saber o que Jesus diria numa situação como essa. Então, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, mas havia esse grupo, que era um grupo organizado. A palavra grega utilizada é a mesma que designa seita e partido. Era um grupo partidário, era um grupo sectário. É isso, a ideia de seita é isso, né? Um grupo sectário, um grupo que fazia uma ação isolada da autoridade da igreja. O vulgo dessa palavra é panelinha. Havia a panelinha dos judaizantes. Eram pessoas que, antes de se converterem, eram fariseus e se converteram ao cristianismo, mas não deixaram de ser fariseus, de continuar com suas práticas farisaicas. No contexto cultural de Jerusalém, isso funcionava muito bem, porque o partido dos fariseus era um partido político mesmo, que atuava nas sinagogas, que interferia nas decisões políticas, comunitárias da cidade, da organização da vida da cidade. Então, lá, talvez até se justificasse a existência de um partido dos fariseus, mas isso entrou para a igreja e virou o Partido dos Fariseus Cristãos, o PFC. E isso não era bom, isso não cabia dentro da igreja primitiva. Esse grupo ainda conservavam as concepções farisaicas, apesar de terem sido convertidos. Atos 15, verso 5 diz assim: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido.
esse grupo incomodou bastante, que eram aqueles homens de bem que se achavam os donos da verdade, a autoridade, aqueles que sabiam mais. E por serem fariseus, talvez também tivessem uma condição socioeconômica muito melhores do que a maioria dos escravizados que se convertiam ao cristianismo, à gentalha, ao povo comum, que era a grande massa cristã, era formada por esses irmãos e irmãs oriundos das classes sociais mais inferiores. Esse grupo defendia que os gentios convertidos à fé cristã deveriam passar pela circuncisão. Tem que ser judeu primeiro para depois ser cristão. Então é nesse ponto que você consegue verificar como que a igreja se organizava. Porque esse grupo era um grupo sectário, um grupo que formava uma espécie de um partido dentro de uma estrutura maior, e essa estrutura maior era comandada por apóstolos e presbíteros, que eram as autoridades da igreja de Jerusalém. Uma igreja enorme, com muitas pessoas, que era governada por apóstolos e presbíteros. Então, essas autoridades eclesiásticas, elas costumavam se assentar para tratar e resolver os problemas, os conflitos. Era a partir da reunião dessas autoridades que se encontrava a solução comum. Como foi, por exemplo, a questão da nomeação dos diáconos, o envio dos discípulos, a questão para trabalhar em outras comunidades, enfim, já tinha acontecido várias decisões trazidas por esse grupo, né, governante da igreja. Atos 15:6 diz exatamente isso. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Então, eles entenderam que deveriam se reunir para tratar desse problema. Não era um problema fácil, não era um problema simples. Não era simplesmente dizer, olha, obedece aí os judaizantes. Ô, judaizantes, então vamos fazer o contrário? Deixa eles quietos. Não bastava dizer isso. Tinha que encontrar uma resposta para aqueles dois elementos essenciais da fé cristã. Esse problema afetava a essência da fé, que era a fé na salvação universal e a fé na graça suficiente. Ok, gente? Lembrado aí esses dois fundamentos da fé. Então, a narrativa destaca como que Pedro e Tiago exerciam influência sobre esse grupo, sobre essa igreja de Jerusalém. Eles eram realmente os pastores da igreja naquela circunstância. Mas a figura dos apóstolos, dos presbíteros, vai desaparecer ao longo da história da igreja de Atos dos Apóstolos. Essa era a realidade de Jerusalém, não a realidade da igreja como um todo. Eles mandavam em Jerusalém, mas não mandavam em Antioquia. Eles não mandavam em Chipre. Eles não mandavam na Síria. Eles não mandavam nos outros lugares onde a igreja cresceu, onde a igreja se expandiu. Eles eram as autoridades de Jerusalém. E era preciso que eles encontrassem ali um meio termo. E tanto que, a partir do capítulo 16, que vamos ver no próximo domingo, a pessoa de Paulo é que vai ganhar mais destaque. E aí, então, nós vamos ver que os apóstolos e os presbíteros das igrejas locais vão ter uma certa autonomia para formular doutrina e formas de organização. Então, isso fica muito claro no capítulo 15, que até aqui nós temos
influência de Pedro e de Tiago. Mas a partir do 16, nós vamos ver já a influência de uma outra pessoa. Pode ser que exatamente a igreja tenha aprendido essa autoridade, o exercício dessa autoridade, a partir dessa prática de Atos 15. Porque começa a se ver que há um modo de exercer influência sobre a vida comunitária, de assumir um papel pastoral sobre a vida da igreja. E esse papel pastoral vai ser assumido por Paulo. Paulo vai ser o protagonista desse novo movimento que aqui em Atos 15 está sendo apresentado e que vale para Jerusalém, mas não vale para todo o cristianismo. Para resolver essa questão, então, a igreja realiza uma reunião. Essa reunião é considerada como o primeiro concílio ou sínodo da igreja. Não é a palavra que está lá, tá bom, gente? A palavra designada para essa atividade é a palavra reunião mesmo. Não existe a palavra concílio ou sínodo no Novo Testamento. Elas são soluções encontradas posteriormente, mas a ideia era de reunião. Alguns até consideram que a palavra reunião, que está lá em Atos 15, foi traduzida para o latim como concilium, que é essa reunião para conciliar, para harmonizar as ideias. Por isso que é a ideia de concílio. Consistia, então, uma conferência. Essa reunião foi, na verdade, uma conferência para que as ideias fossem debatidas de forma ampla. Então, as pessoas puderam apresentar suas opiniões. Cada um expôs o que pensava, tanto o grupo dos judaizantes quanto o grupo que veio de Antioquia. Cada parte pôde apresentar livremente seus pontos de vista e argumentos. Os cristãos que vieram de Antioquia relataram os fatos, e os judeus cristãos que faziam parte do partido dos fariseus apresentaram seu ponto de vista. Tudo isso com ampla discussão, como diz lá no verso 7. Na reunião da igreja, foram proferidos 2 discursos, então, depois dessa exposição dos fatos, das defesas, então, que as pessoas puderam argumentar, 2 discursos foram elaborados pelas autoridades da igreja. São os pronunciamentos apostólicos. Então, essas autoridades apostólicas tomaram a palavra. Quem são as autoridades apostólicas que falaram naquele momento? Pedro e Tiago. O primeiro discurso foi o de Pedro, que era considerado uma espécie de líder do ministério apostólico. Ele lembrou aquela experiência no capítulo 10 de batizar um gentio, a casa de Cornélio. Está lembrado disso? Dá uma olhadinha nessa aula que ela é muito, muito interessante. E argumentou que nem mesmo os judeus têm uma unanimidade de opiniões sobre seguir a lei de Moisés. Como é que se segue a lei de Moisés? Vai perguntar a um rabino. Cada um vai ter uma ideia. E na escola rabínica havia uma divergência entre essas práticas. Tanto que os judeus tiveram que criar o Talmud, que era um conjunto de regras para poder saber se a pessoa seguia a lei de Moisés ou não, em várias questões, em vários aspectos. Então, essa questão de estabelecer uma regra judaica universal, isso não cabia, porque não existe isso, nem dentro do judaísmo é uma coisa tão uniforme assim. Argumento de Pedro, argumento interessantíssimo que Pedro desenvolve. Então, a análise que Pedro faz é baseada nos fatos. E esses fatos compreendidos à luz da fé cristã, do ensino de Jesus. O que Jesus ensinaria em relação a esses acontecimentos?
O fundamento teológico da análise de Pedro vai se referir também a essa direção do Espírito Santo, que não faz acepção de pessoas. Atos 15, verso 9. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles. Esse nós e eles não tem no cristianismo. Os de dentro e os de fora, os salvos e os perdidos. Não tem isso aqui, não. Os escolhidos e os preteridos. Aqui não tem isso. O Espírito Santo não leva em consideração essa separação. Porque o Espírito Santo é aquele que é capaz de habilitar qualquer pessoa a crer, a recepcionar a graça e a se tornar um seguidor de Jesus de Nazaré. Importante pronunciamento de Pedro. Um argumento factual e um argumento teológico bastante consistente. O segundo discurso foi o de Tiago, que era considerado o meio-irmão de Jesus, era da família de Jesus. E era um auxiliar direto de Pedro. Acho que a palavra auxiliar é uma palavra bem forte, porque, na verdade, eles eram cooperadores, eles atuavam juntos. Tiago usou um argumento bíblico. Tiago, ele foi exatamente na proposta da narrativa bíblica. E ele vai lembrar profecias que estão em Amós, Jeremias e Isaías. As referências estão aí do lado, se você quiser anotar, anota, não é? E pode também encontrar na apostila e dar uma olhadinha na sua Bíblia para ver as correlações do que Tiago falou e do que está nessas passagens. Essas passagens falam do desejo divino de atrair para si todos os povos. Ou seja, o que estava acontecendo em Antioquia era o cumprimento de um desejo divino de atrair para a graça todas as pessoas, independente de nacionalidade, independente de classe social, independente de condição de gênero, enfim, todas as pessoas. Com isso, Tiago defendeu que esses irmãos de Antioquia fossem acolhidos como novos convertidos, como pertencentes à grande família de Deus, sem a necessidade de cumprir os rituais de iniciação do judaísmo. Não era necessário que isso acontecesse. Ele diz, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Que palavra bonita, né? Fundamentada biblicamente. Então a igreja decide enviar uma carta aos cristãos de Antioquia pelas mãos de Judas e Silas, que não era nem Paulo e Barnabé mais, vamos mandar outros, com os conselhos sugeridos por Tiago. E o teor da carta está lá no livro de Atos dos Apóstolos. O documento foi redigido e registrado. A carta continha princípios éticos para uma vida cristã autêntica no mundo, como exigências necessárias que são orientadas pelo Espírito Santo para cristãos de todo o mundo. E isso é o que é válido para todas as pessoas, inclusive para os nossos dias atuais. Vamos ver quais são essas atitudes? Atitudes que fortalecem a comunhão e o testemunho de todos os cristãos. Primeiro, uma ética que valoriza a vida. E precisamos lembrar disso. Os conselhos da Igreja de Jerusalém estavam ligados à valorização da vida e não a costumes e tradições. Há 3 regras básicas ali. Regras para a vida cristã no mundo. Primeira regra, abster-se de comida sacrificada a ídolos lembra o respeito à diversidade religiosa. Existe essa diversidade. Então, quando você faz essa ideia de que
uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, você está reconhecendo que a diversidade existe e ela precisa ser respeitada, não desprezada. Segundo, abster-se do consumo de sangue e animais sacrificados de forma violenta lembra o respeito a todas as formas de vida. É isso que precisava ser lembrado. Todas as formas de vida valem. E, em terceiro lugar, abster-se da imoralidade sexual lembra o respeito ao outro como pessoa em sua liberdade. É a sexualidade que nos constitui como pessoas. E respeitar essa identidade da sexualidade de cada um, honrá-la, tratá-la com dignidade, é algo que deve fazer parte da vida cristã. Então, a carta diz: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas e que tudo lhes vá bem. Ok, gente? Segunda característica de uma vida cristã autêntica no mundo, uma atitude de humildade, de acolhimento. Isso é ser cristão, é ser humilde e acolhedor. A igreja de Antioquia acolheu com humildade e alegria os conselhos de Jerusalém. A maneira como eles recepcionaram ficou uma lição clara para nós. A mensagem da carta servira como palavra de encorajamento para o testemunho dos cristãos no mundo. Os irmãos, ao lerem os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Não foi vista como repreensão, como regra, mas como mensagem de encorajamento. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo no temor do Senhor. E, por fim, também essa atitude gerou uma nova disposição para cumprir a missão, que foi a decisão tomada por Paulo. Vamos em frente. Se é isso que temos que fazer, vamos fazer mais. O ardor missionário da igreja de Antioquia foi fortalecido. Paulo e Barnabé decidiram retomar as viagens missionárias, mas encontraram ali uma dificuldade, que era a companhia de João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo disse: não, ele não vai. Desistiu da outra vez, né? Porque João Marcos, lembra dele? É aquele que retornou na primeira viagem missionária. Então, se ele desistiu na primeira, bem provavelmente vai desistir na segunda. Então, isso pode atrapalhar a gente de alguma forma. Então, isso causou uma divisão. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Para a gente terminar nossa aula de hoje, deixa eu colocar uma situação aqui. Esse desentendimento entre Paulo e Barnabé foi tão sério que levou à formação de duas equipes missionárias. De um lado, Barnabé e João Marcos, verso 39. De outro, Paulo e Silas, no verso 40. Tanto que a gente só vai começar a ouvir falar agora de Paulo e Silas, não de Barnabé e João Marcos. O que eles fizeram? Não sei, não tem registro. Isso lembra um aspecto importante da nossa vida em comunhão. Desentendimentos acontecem na vida em comunidade. É comum. É até demonstração de vida saudável a gente saber que a gente pode ter ideias diferentes. Porém, elas não devem servir de impedimento para a continuidade da obra de Deus. Mas Paulo escolheu a Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. A igreja entendeu isso, abençoou Barnabé e João Marcos e abençoou também a Paulo e Silas. Que bela lição, né? Vida em comunhão. É disso que precisamos tratar nos nossos dias atuais.
Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta lição de hoje. Continue a falar aos nossos corações, que essas palavras fiquem gravadas em nós como um desejo de vivermos uma vida de serviço ao Senhor dentro da nossa comunidade, vivendo a vida em comunhão com intensidade, na direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. É para nós um motivo de muita alegria a gente poder fazer isso. Logo mais, teremos nossa reunião presencial. Eu convido você a estar conosco. Vamos celebrar a nossa Páscoa e vamos também estar em comunhão na nossa reunião, em nosso espaço. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um domingo de paz na presença do Senhor.